Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas em matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, curta o vídeo e compartilhe para ajudar nosso projeto a crescer cada vez mais. Bom pessoal, estamos aí continuando com função do primeiro grau, ou a chamada função linear afim, né? Especificamente, pessoal, na aula passada nós explicamos essa nomenclatura de função linear afim e também de função polinomial do primeiro grau, no caso, né? Eu acredito que aquela parte em que eu expliquei a relação entre o que é uma função linear e como é que isso se manifesta geometricamente no gráfico de uma função, de fato, né, linear, que nós chamamos, né, que é definida desta forma, f de a em b, com a e b contidos em R, né, domínio contra domínio, definido da seguinte forma: leva x em ax com a diferente de zero. Bom, nós vimos que uma função linear, no caso esta aqui é linear, nós mostramos isso, né? Uma função linear satisfaz o seguinte, que f de kx igual a k vezes f de x, onde k pertence aos reais. Eu estou supondo aqui, pessoal, o k maior do que 1, ok? Para aumentar aqui o valor de x, mas isso aqui não tem perda de generalidade nisso aqui não, ok? Bom, qual que é a ideia? Quando nós dizemos que f de kx igual a k f de x, como é que isso se manifesta geometricamente no gráfico? Olha só, o nosso x, quando ele se torna kx, existe uma multiplicação por k aqui. Existe um fator k multiplicando, né? Da mesma forma, a coordenada y vai de f de x até f de kx, mas o f de kx, por obedecer a essa propriedade, é igual a k vezes f de x. Ou seja, a mesma constante k que nós multiplicamos para ir de x até kx, nós multiplicamos para de f de x para kf de x, pois f de kx é a mesma coisa que kf de x, né? Então essa seria a relação geométrica aí, né? Então, quer dizer, existe aqui uma proporcionalidade. Da mesma forma, outro critério para se definir uma função linear é f de x1 mais x2 igual a f de x1 mais f de x2. Bom, como é que isso se manifesta no gráfico, né? Bom, aqui eu tenho um x1 e tenho um x2. E, consequentemente, eu vou ter aqui um x1 mais x2, né? Que vai estar mais ou menos aqui, ok? Bom, aqui eu tenho f de x1, f de x2, e aqui, é claro, f de x1 mais x2, né? Agora, notem o seguinte, que f de x1 mais x2 é igual a f de x1 mais f de x2. Ou seja, notem o seguinte, que se nós pensarmos uma proporção aqui, nós pensamos em f de x1 dividido por x1 está para x1, assim como f de x2 está para x2, assim como f de x1 mais f de x2 está para x1 mais x2. No entanto, nós vimos na aula de proporção, né, de razões e proporções, que se nós temos duas proporções, nós podemos igualar, né, a propriedade de proporções, podemos igualar a soma das proporções, né? Mas pelo fato da linearidade aqui da função, nós temos que esse valor da soma aqui das funções é justamente f de x1 mais x2. Então aqui nós temos f de x1 mais x2 sobre x1 mais x2 também obedece à mesma proporção. Então, na verdade, essa mesma proporção ela obedece aqui. Então, isso graças ao fato da função ser linear, ok? Ou seja, existe sempre uma proporcionalidade aqui, pessoal. Quando nós estudarmos geometria, nós vamos, logo no início, vamos estudar o Teorema de Tales. Então, o Teorema de Tales, vocês vão ver que é essencialmente isso aqui que nós trabalhamos aqui, ok? Que é essa proporção entre os segmentos. Então, nós fizemos aqui que esse segmento está para este, assim como este está para este, assim como este está para este. Então, estas propriedades 2 aqui das funções lineares têm a ver com esta propriedade das proporções. E a propriedade 1 tem a ver aí com semelhança, aí no caso, né? Agora, note um detalhe, né? Que se por acaso nós tivermos uma função linear afim, que é uma função da forma f de x igual a ax mais b, com b diferente de zero, essas duas propriedades que nós vimos, elas não são satisfeitas. Por isso, somente esse tipo de função, da forma f de x igual a ax, nesse universo das funções polinomiais do primeiro grau, somente essas funções são, de fato, aí chamadas de funções lineares, ok? Ou seja, as funções lineares afim, elas não são, de fato, funções lineares. Elas têm uma afinidade com função linear. Elas têm um parentesco aí, digamos. Bom, pessoal, voltamos ao estudo genérico aí de uma função polinomial do primeiro grau, ou uma chamada função linear afim, pois agora nós vamos estudar de uma tal maneira em que o b não necessariamente ele é igual a zero, ok? Pode ser que o b seja igual a zero e aí nós teremos uma função linear de fato, né? Mas quando o b for diferente de zero, nós temos uma função linear afim. Então, nós não vamos assumir necessariamente que o b é igual a zero. Agora, então, nós vamos estudar a função polinomial do primeiro grau, a função do primeiro grau, que nós chamamos, né, de maneira mais simplificada,
de maneira mais genérica possível, ou seja, supondo o A e o B constantes quaisquer aí, mas claro, né? O A e o B são constantes reais, ok? E o A suposto aí diferente de zero. Então o A sim é suposto diferente de zero. Nós vamos comentar em aulas futuras aí quando o A for igual a zero, qual vai ser a implicação aí para o gráfico, né? Isso é bem simples na verdade, mas nós vamos comentar mais para frente. Bom, então vamos entender agora o que são esses coeficientes, tá, ok? Então o A e o B nós chamamos de coeficientes, tá, ok? Então existe aqui o coeficiente do termo linear e aqui o coeficiente independente. Bom, vamos entender como é que esses coeficientes se manifestariam no gráfico, ok? Bom, a primeira coisa, pessoal, quando nós escrevemos dessa forma, x se associa com ax mais b, nós estamos querendo dizer aí que f de x é igual a ax mais b. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, para a questão da construção do gráfico, colocar aqui o x e o y aqui. Ok? Para a construção de um gráfico de uma função do primeiro grau, tradicionalmente, como o gráfico é uma reta, e nesse sentido eu ainda vou pedir que vocês apenas aceitem como verdade, daqui a pouquinho, aliás, nós já vamos mostrar por que é uma reta de fato, né? Então, sabendo aí que é uma reta, basta que nós determinemos 2 pontos para traçarmos o gráfico. E tradicionalmente, pessoal, esses 2 pontos que nós vamos escolher é o seguinte: quando o x é igual a zero e também quando o y é igual a zero. Esses 2 pontos são importantes e nós já vamos ver por quê, ok? Quando o x é igual a zero, pessoal, veja só, vamos fazer um rascunho aqui. Lembrando que o nosso y é o f de x, né? Que é igual a ax mais b, ok? Bom, quando o x é zero, nós temos, na verdade, o f de zero. F de zero é igual a vezes zero mais b, que é igual a b. Ou seja, quando o x é zero, o f de x, ou seja, o f de zero, é igual a b. E por outro lado, quando o y é zero, o que vai acontecer? Bom, vou copiar novamente aqui. F de x é ax mais b. Agora o nosso y ou f de x que é igual a zero. Então vamos atribuir aqui f de x igual a zero. Então zero é igual a ax mais b. E agora vamos determinar o x. Eu já vou fazer numa única etapa. Esse b vai passar para o outro lado com o sinal trocado, vai ficar menos b. E o a passa dividindo. Então eu já vou escrever direto x igual a menos b sobre a. Pessoal, quando nós estudamos equação do primeiro grau, ok? Nós determinamos a raiz desta expressão aqui, desta equação, de uma maneira genérica, ok? Passa o b para o outro lado, né? Menos b sobre a. Então aqui, na verdade, quando o f de x é zero, é exatamente a raiz da equação, ou que nós chamamos também de zero da função, tá? Então esse é o zero da função, ou a raiz da equação, ax mais b igual a zero. Ok, então vamos lá. Então quando o y é zero, o nosso x é menos b sobre a. Ok? Bom, agora com esses 2 pontos, vamos traçar o gráfico ali. Quando o x é zero, o nosso y é b. Ok? Então quando o x é zero, o y é b. Pessoal, novamente, sem perda de generalidade, eu vou supor aqui o b maior do que zero, ok? Se o b for menor do que zero, ele vai estar aqui embaixo. Legal? Beleza, estou supondo aqui mais para nós termos uma ideia de como é que esse b se manifesta no gráfico. E quando o y é zero, nós temos x igual a menos b sobre a. Ok? Bom, vamos colocar aqui, por exemplo, né? Quando o y é zero, o nosso x é menos b sobre a. Né? Veja, então aqui nós temos b e aqui nós temos menos b sobre a. Sempre interessante aqui nós colocarmos aqui a origem, né, que é o zero. E quando nós determinamos 2 pontos, uma vez que nós já sabemos que é uma reta, nós vamos já argumentar daqui a pouquinho, nós podemos traçar a reta, pois se o gráfico passa por esses 2 pontos e é uma reta, com certeza ele terá este formato aqui. Ok? Então este é o gráfico, uma função do primeiro grau. Então vamos ver aqui quais são os pontos importantes que aparecem aqui, né? Então este b, notem que este b é o coeficiente que aparece aqui. Exatamente o termo independente é o que vai ser o cruzamento com o eixo das ordenadas, ok? Então este b nós chamamos de coeficiente linear,
qual seria a interpretação para esse coeficiente, né? Seria a intersecção do gráfico com o eixo y, ok? Então o coeficiente linear, ele é exatamente a intersecção do gráfico com o eixo y. Por isso ele é importante, assumir o zero aqui, para que nós obtenhamos o coeficiente linear. E esse menos b sobre a, né, nós fizemos o seguinte, ele é a raiz de f de x igual a ax mais b igual a zero, ok? Ou então, ele também pode ser visto como o zero de f, ok? Então é o zero da função f. Então o que é o zero da função? É exatamente essa raiz que coincide aí com a intersecção com o eixo x. E notem que essa intersecção com o eixo x, ela aparece porque nós atribuímos y igual a zero aqui. Por isso que é importante nós atribuirmos sempre esses dois pontos, pois com isso, quando nós montamos o gráfico aí de uma função do primeiro grau, nós sempre vamos determinar aí dois pontos importantes, que são a intersecção com o eixo vertical, que é o eixo y, que nós chamamos de eixo das ordenadas, e a raiz de f de x igual a zero, né? Ou zero da função f, ok? Que é a intersecção com o eixo horizontal, que é o eixo x, que nós chamamos de eixo das abscissas, tá ok? Por isso que é importante atribuir sempre esses dois pontos. Na aula passada nós fizemos alguns exemplos que nós não atribuímos 0 e aqui. Atribuímos 0 e 1, né? Mas aí não necessariamente teria dado 0 aqui. E é importante nós sempre termos essas duas possibilidades, pois são pontos importantes do gráfico, ok? Notem uma coisa. Está bastante claro qual é a função do b aqui, né? Qual é o papel do b nessa expressão. Bom, o b é o ponto em que o gráfico corta, né? Que é a reta no caso, que ela corta o eixo das ordenadas. Ok, está bem definida a função do b. A raiz ou zero de uma função também está bem claro que é o ponto em que corta o eixo horizontal. Isso também está bem claro. Agora, não está tão claro aqui qual é o papel específico do a, né? Pois o b nós temos aqui, mas o a não está muito claro qual é o papel dele. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho para entender qual é o papel do a, de fato, ok? Bom, pessoal, talvez não fique muito claro para vocês por que nós vamos partir dessa expressão aqui. Mas o fato é que nós podemos calcular aqui a diferença ΔY dividido por ΔX para qualquer par de pontos. Bom, para deixar bem claro aqui, pessoal, o que é o ΔY sobre ΔX, eu pensei em dois pontos aqui. Então eu tenho o ponto x1, y1 e o ponto x2, y2. São pontos do gráfico, ok? Bom, quando eu faço ΔY, na verdade eu vou fazer o seguinte. O y final, que é o y referente ao x2, menos o y inicial, tá ok? Então o ΔY ele vai ser exatamente este comprimento aqui. E o ΔX será esse comprimento. Portanto, quando nós fazemos ΔY, isso na verdade é y2 menos y1. Então ΔY aqui é a variação, né? y2 menos y1. Final menos inicial. E ΔX mesma coisa. Final menos inicial. x2 menos x1. Agora, no lugar de y2 e y1, como a nossa função ela associa a cada x a x mais b, então o y2, na verdade, ele vai ser ax2 mais b. E esse é o nosso y2. E o y1, o que é? É a x1 mais b, dividido por x2 menos x1. Bom, continuando aqui, ax2 menos ax1, eu vou colocar esse a em evidência, ok? Vai ficar assim, ó, a que multiplica x2 menos x1. E esse b, ele cancela com menos b daqui, tá ok? Então b menos b, zerou, tá? Então em cima ficou só assim, ax2 menos x1. E embaixo ficou o quê? x2 menos x1. Aí como o x2 e o x1 são tomados de maneira a serem distintos, né? Então esse valor aqui ele é diferente de zero, não tem problema nenhum aqui. Então nós podemos efetuar esse cancelamento aqui, ok? x2 menos x1 cancela com x2 menos x1 e o resultado é a. Então olha só que interessante. Então o nosso a, ele é justamente a variação do y
pela variação de x. Quer dizer, o quanto y cresce em relação a x. Então o a, ele mede esta variação, quanto aqui cresce, né? Quanto a função cresce na vertical em relação à horizontal. E este a nós chamamos de coeficiente angular, ok? Nós ainda não temos condições de entendermos muito bem essa questão do porquê que a gente chama de coeficiente angular, tá ok? Mas na verdade, pessoal, este a, ele tem a ver com este ângulo aqui, ó, com esta inclinação aqui que a reta possui aqui, ok? Então o a, ele tem a ver com essa inclinação. Ora, pessoal, o fato desse valor aqui, ΔY sobre ΔX, dar sempre o mesmo valor, que é a constante a, que é o coeficiente de x aqui, ele é muito importante. E, na verdade, ele justifica o porquê do gráfico ser uma reta, que eu disse para vocês que eu justificaria. Pois, se nós pegamos para qualquer variação em y e dividimos pela respectiva variação em x, e o resultado dá sempre a mesma constante, significa que aqui nós temos sempre o mesmo crescimento vertical em relação à horizontal. E isso define uma reta, ok? Então, como nós temos sempre a mesma variação horizontal, vertical, em relação à horizontal, nós podemos dizer que esse gráfico define uma reta. Então, este pedaço que nós fizemos, a rigor, ele pode ser visto aí como uma demonstração de que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Portanto, com isso, nós realmente podemos pegar sempre só 2 pontos daquele gráfico e com isso traçarmos o gráfico, pois nós sabemos que é uma reta agora por essa argumentação aqui. Então, essa é uma parte bastante teórica, mas que ajuda muito na resolução de certos problemas relacionados à função do primeiro grau. Bom, pessoal, vamos agora procurar entender aí como é que esse conhecimento que nós acabamos de ver aí, como é que eles podem nos ajudar aí na construção de gráficos de funções do primeiro grau. Bom, aqui nós temos uma função com domínio e contradomínios reais, tá ok? Definida da seguinte forma, f de x igual a 4x menos 1. Então o nosso a é igual a 4, o nosso b é igual a menos 1. Então nós já sabemos que a variação de y em relação a x é igual a 4 e sabemos que o gráfico corta o eixo das ordenadas no ponto aí menos 1, ok? Bom, mas vamos deixar um pouquinho isso aí de lado, que nós acabamos de fazer, e montar da forma tradicional a nossa tabela, tá? X e y. Primeiro atribuímos x igual a 0 e y igual a 0. O y é f de x. Então, x igual a 0 implica aqui 4 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1, ok? Então, quando x é 0, y é menos 1. Agora, quando f de x é 0, o que vai acontecer com o x, tá? Essa parte, pessoal, eu recomendo vocês sempre fazerem no cantinho, né? Então, aqui notem que o f de x é igual a 0, que é esta situação aqui. E o nosso f de x é 4x menos 1 igual a 0. Agora, o menos 1 passa do outro lado como mais 1, e o 4 eu passo dividindo. Então, x é igual a 1 quarto, ok? Então, x aqui, 1 quarto. Com essas duas informações, que são 2 pontos, uma vez que nós sabemos que essa função, por ser do primeiro grau, ela é uma reta, nós já podemos construir o gráfico. Bom, como é que nós fazemos isso, né? Quando o nosso x é 0, o nosso y é menos 1. Tá? Quando o nosso x é 0, o y é menos 1, está aqui. E quando o nosso y é 0, o nosso x é 1 quarto. Vou tentar fazer com a mesma escala aqui, né? Quando o nosso y é 0, o nosso x é 1 quarto. Então, aproximadamente aqui. Ok? Bom, e aí, com esses 2 pontos, nós conseguimos traçar a nossa reta. Ok? Depois que nós traçamos, pessoal, o importante é colocar os valores. Tá? Menos 1 aqui, 0 aqui e 1 quarto aqui. Ok? Lembrando aqui que este 1 quarto ele é exatamente a raiz, né, da equação f de x igual a 0. Esse menos 1 é o coeficiente linear. E o coeficiente angular, como nós vimos aí, ele aparece aí, tendo a ver aí com esta inclinação aqui, com este ângulo, ok? E aí quando nós pegamos aqui 2 pontos quaisquer da reta, né, fazemos a variação em y dividido pela variação em x, esse valor é sempre igual a 4, ok? Então isso, pessoal, essa análise que nós acabamos de fazer aqui, já dá uma ideia para a gente de como que a gente pode traçar os gráficos de uma função do primeiro grau de uma maneira mais simples, sem mesmo até ter que fazer a tabela. Eu vou mostrar um para vocês agora, sem nós termos que usar a tabela, ok? Bom, pessoal, vamos analisar esse gráfico aqui, que é a função g de x igual a menos x sobre 2 mais 2. Aqui o nosso a é menos meio, tá ok? Que é o que multiplica o x, e o nosso b é 2.
Vamos ver como é que fica esse gráfico sem nós termos que fazer a tabela. Somente usando os conceitos de coeficiente angular e coeficiente linear. Bom, o coeficiente linear nós sabemos já que é o ponto aí onde o gráfico corta o eixo das ordenadas, ok? Então aqui está o nosso 1, 2, ok? Então nós sabemos que o nosso gráfico passa por aqui. Agora nós temos que o nosso A, ele é menos meio, né? Mas note que o A, nós acabamos de ver, né, que ele é igual à variação de y em relação à variação de x, ok? Dividido pela variação de x. Então isso aqui é menos meio. O que está dizendo isso aqui para a gente? Para um par de valores aí, x1, y1, x2, y2, o ΔX, a variação em x, é o dobro da variação em y e é decrescente, ok? Então é negativo. Portanto, o x, ele aumenta, né? Quando o x aumenta o dobro de y, né? Então, por exemplo, para nós sabermos aqui, como este ponto aqui é o 2, né? Para nós sabermos quando este y cair 2 unidades, o x vai ter que andar 4 unidades para frente. Olha só, 2 aqui e 4. Então nós temos olha só, então nós temos esta relação aqui, ΔY está para ΔX, assim como 1 está para 2, só que esse sinal negativo, ele mostra que existe esse decrescimento aqui, ok? Isso já nos mostra, até pelos exemplos que nós já vimos aí agora há pouco, né? Que quando o nosso A ele é positivo, então a função ela é crescente. E quando o A é negativo, a função é decrescente. Como é o caso aqui, nosso A é negativo, então a função ela decresce, ela vai diminuindo os valores da função à medida que o x aumenta. O exemplo anterior que nós fizemos, a função era crescente, ou seja, aumentava os valores da função à medida que o x aumentava. Tá ok? Então vejam que somente analisando o valor do A e o valor do B, nós conseguimos construir exatamente o gráfico da função, tá ok? Sem nós precisarmos calcular os valores usando uma tabela, ok? Bom, vocês fiquem à vontade de fazer da forma que acharem mais interessante, mas sem dúvida alguma, até para conhecimentos, para assuntos futuros que nós veremos aí, é importante vocês entenderem dessa forma aqui, usando o coeficiente angular e o coeficiente linear, pois isso vai ajudar bastante, tá ok? Bom pessoal, então é isso, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!